Olá, bom dia. Eu estou aqui novamente, tanto no Instagram quanto no YouTube, tentando fazer essa transmissão, já é a segunda vez. E vamos lá, vamos tentar. Vocês estão vendo aqui meu escritório com esse monte de livro, não repare. Queridas, hoje a gente vai falar de Provérbios 5, Gotas de Sabedoria, todos os dias, 5 horas da manhã. Fiz o Gota de Sabedoria 5 horas da manhã e aí o Instagram me derrubou. Não sei se foi por conta das coisas que foram ditas, mas enfim, bom dia para vocês, vamos lá. Vamos orar para a gente começar? Espírito Santo de Deus, diante da tua presença, Senhor, me coloco aqui e te clamo, Deus, que a gente consiga fazer a gravação desta transmissão, tanto no YouTube quanto no Instagram, depois no Facebook, Senhor. Deus, nessa manhã eu já gravei e as redes sociais não salvaram e vem vários avisos, então eu te clamo, Senhor, que interfira nisso, porque nós sabemos que existem palavras que estão sendo censuradas, existem coisas que estão acontecendo no nosso país, mas que o Senhor direcione essa palavra e que o Senhor faça cumprir a tua palavra, porque eu quero cumprir o meu ID e eu sei que o Senhor é aquele que quer que até os confins do mundo chegue a tua palavra. Então te revela para nós, Senhor, fale e não te cales nessa manhã. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Queridas, fiquem com Deus, que a paz que excede todo o nosso entendimento seja contigo, que você não ouça o som da minha voz, mas que você seja atravessado pelo Santo Espírito de Deus aqui, ok? Gotas de Sabedoria fala todos os dias sobre um versículo de Provérbios e hoje nós vamos ler o provérbio do dia, Provérbios 5. E eu vou começar pelo versículo 15. Hoje a gente vai falar sobre infidelidade, sobre imoralidades sexuais, enfim, sobre várias coisinhas, tá bom? Então vamos lá. Beba a água do seu próprio poço, meu filho. Seja fiel e leal para com a sua esposa. Qual o valor de ter filhos com uma mulher sem honra, uma mulher de rua? Para que ter filhos que não serão seus e viverão com pessoas que você nem ao menos conhece? Use bem essa bênção que você recebeu, a capacidade sexual. Aproveite o prazer que ela pode lhe dar através do amor da sua esposa. Ela deve ser sempre para você a mulher mais bela e encantadora. Os braços e carinhos de sua esposa devem ser o prazer e a sua satisfação total. De que adianta procurar o prazer com as prostitutas e desperdiçar seus carinhos com alguém que não lhe pertence? Além disso, o Senhor vigia os seus passos com atenção. Ele conhece muito bem seus pensamentos e suas ações. Os pecados do perverso trazem o seu próprio castigo. São as cordas que acabam prendendo o pecador. Ele morrerá porque não deu importância aos bons conselhos. A teimosia e desobediência levaram o pecador ao caminho da destruição. Queridas, vocês têm noção da profundidade que é essa palavra? Não sei se você consegue compreender que aqui, é claro que Salomão vive numa outra época, num outro contexto, é uma situação completamente diferente e aqui ele está se dirigindo diretamente para os homens. Mas nessa manhã eu estou me dirigindo para homens e mulheres, porque aqui nesse tempo as mulheres não eram nem contadas, né, pelo censo. As mulheres não tinham voz, não tinham os desejos delas atentos. E aí eu não estou falando
que a Bíblia é machista, eu não estou dizendo que as mulheres são excluídas, nada disso, sem esse atravessamento do feminismo e das verdades que o mundo tem pregado nos dias de hoje. Eu estou dizendo que o Senhor Jesus é aquele que empoderou as mulheres de uma forma tão superior, tão sobrenatural, que essa mensagem, ela é para mim e para você. E eu estou dizendo isso porque nesse contexto aqui, Salomão está falando para o homem especificamente, porque as mulheres eram recatadas e elas não tinham o direito nem de pensar sobre isso. Mas hoje, nós vivemos um contexto completamente diferente e nós somos atravessadas por uma coisa que chama carência. Às vezes, o dia a dia, a rotina, as coisas da vida, sabe, as preocupações diárias, elas nos esfriam no nosso casamento. E aí, por vezes, os nossos maridos não nos ouvem, não nos enxergam, não nos elogiam. E aí a gente conhece o coleguinha do trabalho, o irmãozinho da igreja, o vizinho. O diabo sempre vai mandar alguém se apresentar no seu caminho e falar: nossa, como você tá bonita. Olha, cortou o cabelo, pintou o cabelo. Coisas sutis que talvez o seu marido não esteja enxergando, mas que o diabo está sabendo aquilo que você conversa com a sua colega, aquilo que você fala, né, nos desabafos com as amigas. O diabo sabe dessas coisas. E aí ele é sutil, ele te oferece, né? E aí eu vou parafrasear aqui Deuteronômio. Eis que te coloca uma bandeja contendo a vida e a morte. Escolhe, porém, a vida para que viva tu e a tua casa. Às vezes a gente faz escolhas e essas escolhas nos destroem. Mas a palavra, essa palavra aqui que nos traz o entendimento, que nos traz a sabedoria, que nos traz o conhecimento, ela nos impede de perecer. Que tenhamos a coragem de todos os dias focar nessa palavra, porque é ela que vai nos salvar. Os dias são maus. Se aproxima o tempo que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Será que nós estamos prontas? Será que você, homem que está ouvindo, você está pronto? Porque o Senhor Deus, Ele é tão misericordioso que Ele fala sobre pecado de uma forma tão clara. E quando Ele fala que isso é pecado, Ele está dizendo: olha, se você fizer isso, isso vai te separar de mim. Se você praticar essas coisas, isso vai te matar. E aí lá no passado, quando os homens, né, iam sair no caminho longo do deserto, quando eles foram libertos, né, por Moisés, eles iam ficar muito tempo no deserto e Deus falou: faça a circuncisão dos homens. E os estudos científicos dizem que mulheres que se relacionam sexualmente com homens que têm a circuncisão, né, que fizeram ali a cirurgia para tirar o prepúcio, né, que é aquela pelinha que cobre, né, a extremidade, a cabeça do pênis, são mulheres que têm menos propensão a ter câncer de colo de útero. Queridas, Deus, Ele é perfeito em todas as coisas. Ele sabia que aquele povo ia ficar 40 anos no deserto, que não ia ter água, né, que não iam tomar banho todos os dias. E ali Ele estava protegendo a integridade física daquele povo. A palavra de Deus fala que sexo anal é pecado. Não é pecado só de homem com homem, pecado de homem com mulher também. E por que Deus diz que é pecado? Existe uma ligação. Eu não sou médica, cientista, eu sou psicólogo, né? Sou mentora de mulheres, mas enfim,
Eu já vi várias palestras e não, existe uma correlação de uma veia que vai do seu intestino para o seu coração. E aí, há muitos anos eu vi uma palestra falando de médicos cardiologistas que estavam fazendo estudos científicos, pesquisas com homossexuais, porque começaram a desenvolver problemas cardíacos e aí eles fizeram essa correlação por conta da homossexualidade. Eles descobriram que não tinha nada a ver, que era essa veia, né, que liga o intestino no coração, porque durante o ato sexual existe ali, né, uma ruptura na parede intestinal e existe essa contaminação. Sexo é uma coisa sagrada, sexo é uma coisa divina, sexo é uma coisa que Deus fez para que o homem e a mulher criassem uma aliança e fossem um só. O diabo, ele é um imitador, ele é um usurpador. E aí o que ele faz? Ele te apresenta várias possibilidades de prazer, várias possibilidades de sexo, que você não precisa ficar somente aprisionado, sabe, naquela relação boba e conjugal, e que aquilo é careta, não tem mais nada a ver, você tem liberdade sexual, você pode se relacionar com quem você quiser. E aí eu quero te contar uma coisa, mulher. O feminismo não foi criado por uma mulher. O feminismo foi criado por homens promíscuos que queriam se relacionar sexualmente sem ter que se casar com aquela mulher, sem ter que honrar aquela mulher. Você, feminista, que caiu de paraquedas aqui, que não sabe nem por que você está nesse vídeo, que você deve estar se contorcendo aí, só você estudar. É só você buscar e procurar o que diz realmente a história. Quando Simone de Beauvoir, né, esposa de Sartre, começa, né, uma das mães do feminismo, que tem outras, uma mulher extremamente promíscua que se relacionava sexualmente até com crianças. Queridas, a palavra de Deus fala que a mulher foi feita para o homem e o homem foi feito para a mulher. Há muitos anos, quando eu era kardecista, eu vi uma palestra de uma ginecologista, kardecista também. E aí ela dizia por que a mulher deveria casar virgem, o homem casar virgem. Entenda o contexto, não era um crente falando, tá? Não era um católico falando, era uma médica kardecista. E aí ela dizia que o útero da mulher tinha uma configuração para receber aquele sêmen daquele primeiro relacionamento sexual. E que, ao passo que ela ia se relacionando sexualmente com vários homens e recebendo vários sêmens dentro dela, o corpo dela tinha uma desconfiguração. E aí ela tinha mais dificuldades de engravidar ao longo da jornada sexual com vários parceiros diferentes. Queridas, Deus é perfeito em todas as coisas. É claro que eu não nasci num lar cristão, apesar da minha avó ter se convertido antes de falecer, a minha bisavó também, mas eu não nasci num lar cristão. Eu tive uma vida antes de conhecer o Senhor. E quando eu conheci o Senhor e conheci a verdade da palavra dele, conheci o que dizia a Bíblia sobre relacionamento sexual, eu falei, caramba, eu preciso recomeçar. E Deus é o dono do tempo e do espaço. Ele é aquele que manda os anjos dele de articulação em qualquer lugar para refazer a história, refazer o caminho. Você precisa, talvez, de 3 palavras e um posicionamento. Senhor Jesus, eu renego, rejeito e renuncio a tudo isso que eu vivi no meu passado. Que hoje a minha vida seja reconstruída para que o meu corpo seja do meu marido e o corpo do meu marido seja meu corpo. Que nós tenhamos unidade. Percebe que quando você tem um relacionamento sexual, existe ali o muco vaginal, existe o sêmen, e quando existe a fricção dentro da parede do útero, há uma série de
rompimentos de vasos sanguíneos e por isso existe um pacto de sangue. O sexo é uma coisa sagrada, uma coisa preciosa, é um laço espiritual. Tudo aquilo que existe na sua vida passa a existir na vida do seu parceiro e tudo que existe na vida do seu parceiro passa a existir na sua vida. Isso não significa somente que é físico, isso é espiritual também. Então, existem as contaminações físicas, mas existem as trocas espirituais, ok? Um papo profundo para 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Mas a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E quando eu estou compartilhando isso com você aqui em Provérbios 5, é porque a gente não tem mais tempo para as coisas de menino. Nós temos que acelerar o passo e nos aprofundarmos na palavra e nos libertarmos na palavra. Que o Santo Espírito fale com você nessa manhã e traga a existência, traga a sua memória todas as coisas que você viveu no seu passado e que você precisa hoje de um posicionamento em Cristo e dizer: Senhor, daqui para frente eu quero uma vida santa contigo. E eu não estou falando só para as solteiras, não. Eu estou falando para os casados também, porque a imoralidade sexual, a traição, ela não se dá só da traição que acontece, sabe, ali fisicamente. Ela acontece somente de você olhar. Olha o que Jesus fala. É claro que eu estou parafraseando, que eu não estou lendo a palavra, mas ele fala: se você olhou para uma mulher e você se sentiu atraído por ela, e você desejou essa mulher, você já pecou com ela. Tudo se dá na mente, tudo se dá no desejo, ok? Então, olha só, o diabo ele vai se revelando, né? Ele vai mostrando as coisas. E às vezes a gente está tão desligado, a gente não percebe que aquele ator da televisão, né, que aquele seriado, e aí eu vou dizer para vocês, Netflix, né, as séries, enfim, os filmes, né, todos eles nos seduzem, nos atraem a fazer comparações. Poxa, meu marido não faz isso, a minha esposa não faz aquilo. Pastor Cláudio Duarte, ele é tão engraçado, né? Mas ele fala coisas muito sérias, muito significativas. Ele fala sobre vídeos pornô, né? Você está achando que a sua esposa vai fazer aqueles malabarismos, que o seu marido vai ter, né? Aquela ereção de 25 horas. Queridas, a gente precisa compreender que isso daqui é uma coisa sagrada. Olha que profundidade que fala aqui. Versículo 18. Use bem essa bênção que você recebeu, a capacidade sexual. Aproveite o prazer que ela pode lhe dar através do amor da sua esposa, através do amor do seu marido. Queridas, é um momento de intimidade profunda, é um momento de diálogo, é um momento de falar: olha, eu gosto quando você faz assim, eu gosto quando você faz assado, como que você quer que eu faça? E ali é um momento que vocês vão ter essa unicidade, essa cumplicidade, essa união, que não haja brecha alguma. Porque quando vocês começam a se distanciar, quando não existe o sexo, né, se tornam dois amigos dividindo uma casa, dividindo as contas e que eventualmente fazem sexo. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que é unidade. A palavra de Deus diz ainda sobre esse afastamento sexual que tem que haver combinação para o momento de jejum e oração. O casal vai fazer junto um momento de jejum e oração. Ele vai se privar do prazer sexual por um tempo, mas não é todo o tempo, ok? Para que não haja ali, a brecha,
para que não haja, sabe, a separação. É preciso estar em unidade, é preciso estar em aliança. Você que é solteiro, é momento de santidade, é momento de compreender que vai chegar o tempo em que você vai ter a alegria de ter o seu marido ou a sua esposa, mas nesse tempo é preciso estar em santidade. A noiva tem que estar em santidade para o noivo apaixonado. Compreende, querido? A grandeza de tudo isso. É importante que a gente reflita, é importante que a gente tenha a consciência de obedecer esta palavra, para que o pecado não nos amarre, como ele diz aqui. Os pecados do perverso trazem o seu próprio castigo, são as cordas que acabam prendendo o pecador. Todas as vezes que a gente peca, a gente se fica emaranhado ali naquele pecado, aprisionado. E aí talvez você que ainda não conheceu a palavra de Deus, que acha que liberdade sexual, que você fazer sexo com um e com o outro é ser livre, não, isso aí é só se amarrar no próprio pecado. Porque Deus está vendo você no seu secreto, quando você coloca a sua cabeça lá no travesseiro e chora sozinha, porque você não dá certo com ninguém. Porque você está tão carente que precisa se entregar para 5 minutos de sexo, se é que leva tudo isso, e se sentir amada, se sentir desejada, se sentir querida. Deus tem mais para você. Deus tem um casamento abençoado para você. Deus tem um casamento lindo para você. E eu digo isso porque eu tive ausência paterna, porque eu tive problema na minha paternidade. E eu achava que ser amada era me entregar. Não, queridas, isso é só ser usada. Isso é só ser desprezada. Algum tempo atrás, uma jovem me procurou. Eu e meu marido somos líderes de casais na nossa igreja. E aí essa jovem me procurou e falou assim: Elisama, você já testemunhou que você e Leônidas moraram juntos antes de casar. Eu tô gostando de um rapaz, tá muito difícil para mim. Você acha que Deus vai me rejeitar? E aí eu falei para ela: querida, eu sei o preço que eu e Leônidas pagamos por não nos mantermos em santidade antes do nosso casamento. Eu sei o preço que a gente pagou e foi um alto preço. Deus, ele vai te amar. Jesus, ele te ama como você é. Ele não te despreza. Mas esse rapaz vai continuar te amando depois que você for para a cama com ele? E aí essa jovem se assustou com aquilo, sabe? E espero em Deus que ela não tenha dado continuidade. Acredito que não, porque eu continuo acompanhando, né? Colocando meus olhinhos lá. Então, queridas, eu me emociono porque eu sei o alto preço espiritual que tem em tudo isso. Semana que vem eu vou para um curso em São Paulo, vou ficar a semana inteira lá. Então, o que eu estou fazendo ao vivo hoje vai ficar gravado e todos os dias, né, eu vou deixar programado para ser postado. Não quero quebrar essa nossa rotina de devocional diário, porque a constância nos leva para um outro nível de intimidade profunda com o Rei, com o nosso Pai. Então, esse é um momento sagrado. Mas quando eu voltar, a gente vai falar mais sobre isso, porque eu estou indo para o Silk, né? Que é um treinamento da pastora Tânia Tereza, que fala sobre cura e libertação. E vai ser tremendo tudo aquilo que eu vou viver lá.
E eu já me emociono porque Deus é tão misericordioso, sabe? E Ele cumpre a promessa, ainda que lá atrás eu tenha feito escolhas equivocadas e tenha caminhado, 40 anos no deserto. Eu tenho 41 anos hoje, eu brinco que é 40 anos no deserto, até que eu obedeci para viver as promessas do Senhor. Então que nessa manhã você possa escolher viver as promessas do Senhor. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, diante da Tua presença, eu te agradeço, Senhor, por tudo que vivemos nessa manhã. Te agradeço pela Tua palavra, que é verdadeira, viva e eficaz. Te agradeço pelo Teu amor sobre nós, que não nos abandona. Te agradeço, Jesus. Oh, Jesus, eu te agradeço por cada uma dessas pessoas que vão ouvir essa palavra, porque isso vai ficar aqui gravado, Deus, e daqui, 10, 20 anos, alguém que precisa dessa palavra vai conseguir ouvir, mesmo que não exista mais, Senhor, essa palavra vai continuar gravada aqui, e o Senhor vai poder usar para curar outras pessoas. Vem sobre nós, Deus, traz entendimento, traz maturidade, discernimento sobre nós. Que a gente consiga, Deus, ter a coragem para obedecer essa palavra. Fortalece o nosso íntimo, Senhor. Fortalece, Deus, o nosso interior. Se revela, Deus, para cada uma dessas pessoas. Preenche, Deus, aonde eu não consegui alcançar. Que essas pessoas possam, Deus, quando terminar de ouvir essa palavra e pesquisar e estudar, que elas não acreditem em mim, Senhor, apesar de eu não estar mentindo em tudo aquilo que eu disse, mas que elas sejam como crentes de Bereia, que procuram saber a verdade da Tua palavra, que elas leiam essa palavra, que elas se aprofundem no conhecimento dessa palavra. Fica conosco, Senhor, e nos atrai, porque o Teu amor é irresistível. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e para tudo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Queridas, que você tenha um dia abençoado na presença de Deus, com a palavra de Deus. Que Ele fale profundamente contigo. Se você que está me ouvindo ainda não confessou o Senhor Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, esse é o tempo. Não precisa de orações, cheias de palavras rebuscadas. É um coração quebrantado. É a única coisa que Ele quer de você, obediência, um coração quebrantado. Então diga: Jesus, eu quero você na minha vida. Jesus, eu me entrego a Ti como meu único Senhor e suficiente Salvador. Diga. É preciso dizer. Amém? Queridas, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Amanhã estaremos de novo aqui, 5 horas da manhã, tá bom? Um beijo, fica com Deus, e aí fica combinado assim. Eu oro por você e você ora por mim, tá bom? Se fez sentido para você, compartilha com outras pessoas. Se você ainda não segue o nosso canal no Instagram ou no YouTube, segue, ativa sininho, curte, compartilha. Eu sempre esqueço de falar isso, mas é importante, porque às vezes o dia a dia é tão corrido, a gente está só ouvindo, E aí vai passando um vídeo, vai passando outro, e a gente não faz isso, mas é importante para que esse canal cresça e a gente consiga propagar a palavra de Deus. Amém? Olha, um bom dia para vocês que estiveram comigo aqui durante esse dia. Deixa eu botar o óculos que vocês escreveram no escuro. Estou chorando junto com você. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém, querida? Amém.
Que vocês sejam abençoados também, tá bom? Ó, um beijo e até amanhã.